Olá, eu sou o James Pinheiro e esse é o Advocacy, uma conversa sobre assuntos do mundo jurídico que nem sempre alguém tem tempo ou paciência para explicar. Marco regulatório para as organizações da sociedade civil. Não estamos reapresentando um dos nossos programas. Entretanto, em função do grande número de perguntas recebidas no programa exibido no mês de abril, entendemos que precisamos retomar este assunto. E para falar da importância de não ser devorado pelas suas dúvidas, o Advocacy trouxe os seguintes convidados. Dr. Amarildo de Oliveira, ele é advogado, professor e procurador do município de Brumadinho, procurador-geral do município de Brumadinho e parceiro aqui do Advocacy. E a doutora Laís de Figueiredo Lopes, ela é advogada, professora, doutoranda em Direito Público e mestre em Direito das Relações Econômicas e Sociais. Foi assessora especial do ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, sendo responsável pela articulação técnica e política da agenda do marco regulatório das organizações da sociedade civil. Eu quero já agradecer a doutora Laís, aproveitando a sua passagem aqui por Belo Horizonte e nos premiando aqui com a sua presença no nosso programa. Também o doutor Amarildo é um parceiro e está aqui também para debater esse tema que pega todo mundo, né, doutor Amarildo? É verdade. Cidadãos e órgão público, é isso? Obrigado, gente, por estarem aqui conosco. Mas eu quero começar aqui com a doutora Laís perguntando o seguinte. Que razões e agenda levaram a pensar ou a identificar a necessidade de ter uma lei ou uma norma específica para tratar da parceria entre a administração pública e as organizações da sociedade civil? James, foi a própria sociedade civil que demandou do governo federal por uma carta específica aos candidatos à presidência da República em 2010, a criação de um espaço que discutisse a legislação referente à existência das organizações e as suas relações de parceria com o Estado. A principal razão é justamente a inadequação da modalidade de convênios para as parcerias com a sociedade civil. Os convênios foram feitos para as parcerias entre entes públicos e, na medida que eles são utilizados para as entidades privadas sem fins lucrativos, eles atraem todo o regime de direito público para as entidades, transformando as organizações quase que em órgãos públicos. As organizações não são órgãos públicos, são entidades privadas, sem fins lucrativos, que têm autonomia, liberdade de associação constitucionalmente garantida e precisavam ter uma legislação própria para o reconhecimento das suas peculiaridades. E por aí começou-se o trabalho de formulação e diálogo com a sociedade civil e com os órgãos públicos na melhoria desse quadro normativo para chegar até a edição da 13.019 de 2014. Agora, doutora, havia uma lei e foi revogada por essa, ou é porque era muito confuso isso, né, para saber especificamente que norma aplicar, ou seja, de que forma que essa norma chegou aqui para nós, digamos assim? Nessa esteira dos convênios, a gente teve durante muito tempo uma instrução normativa número 1 de 97, que era editada pela Secretaria do Tesouro Nacional. E essa instrução normativa era a nossa grande lei sobre os convênios, que tentava operacionalizar um artigo 116 da Lei 8666. Tentando traduzir tudo isso, a Lei 13.019 de 2014, o marco regulatório, vem suprir uma lacuna, uma ausência de uma lei própria para as organizações da sociedade civil. As organizações usavam emprestado a roupa que não lhe cabia. Usava emprestado a legislação que era típica da descentralização de recursos entre órgãos públicos. Então, ela não vem substituir uma lei existente porque essa lei não havia. Ela vem trazer uma segurança jurídica que não havia justamente porque as normas infralegais eram muito instáveis e impróprias para a relação entre Estado e sociedade civil. Doutor Amarildo, pegando aqui a linha, né, a fala da doutora Laís, das mulheres, a roupa não era própria? Que modelo é esse, então? Que manequim é esse agora que é a nova lei? Ou seja,
qual que é a estrutura dessa nova lei que é a 13019? É verdade, a doutora Laís foi muito feliz de dizer que a roupa não servia, porque a lei de licitação, a lei 8.666/93, ela, lá no artigo 116, dispôs quase que para cumprir uma tabela sobre essa relação do terceiro setor, das organizações sociais, da sociedade civil, com o ente público. Mas não esgotou e não deixou claro, e continuou essa confusão na sociedade brasileira, o que esse terceiro setor, quem que é esse terceiro setor e como que esse terceiro setor trabalha com o poder público. E como que você contrata isso respeitando os princípios constitucionais da impessoalidade, da publicidade, da moralidade, da eficiência, da legalidade. Então faltava esta lei, então veio em tempo a Lei 13.019, que é um marco regulatório, e dizer claramente, olha, Estado, da agora para frente, a figura de convênio é uma relação entre entes públicos, né, e com o terceiro setor, com essa sociedade civil que se organiza de forma filantrópica, de forma, muitas vezes, entes ligados à sociedade civil ou às sociedades religiosas, que têm interesse e vontade de atuar em colaboração com o poder público, muitas vezes suprindo onde o Estado não dá conta de estar, mas a sociedade organizada consegue estar. Então, com essa relação vai se estabelecer desta forma da agora para frente. Então, a Lei 13.019 foi muito bem pensada, muito bem elaborada, com a estrutura jurídica muito bem feita, conceitualmente perfeita, e o que nós precisamos fazer agora é com que tanto a sociedade civil organizada, que se dispõe a prestar serviço para a população mais carente, nas áreas específicas, como o Estado no sentido amplo, Estado, União, Estados e os municípios, também entendam que essa lei veio, foi para poder proteger, regulamentar e dar clareza e transparência nessa relação. Agora, uma pergunta aqui para lá é o seguinte, a lei assim, sempre foi uma relação meio desequilibrada, né? Para quem conhece esse ambiente, não só o ambiente jurídico, mas mesmo a execução dessa parceria, a parceria entre poder público e organizações sempre foi uma relação meio desequilibrada, ou seja, eu te passo o dinheiro, cumpra tudo que eu coloquei aqui nos instrumentos, etc., e muitas vezes as organizações não tinham condições de assumir esse ônus. Como você mesma disse, as organizações não são Estado, né? E aí, a lei eu acho que traz uma coisa nova, assim, de que forma que ela fortalece as organizações. Se é que também ela objetiva fortalecer, colocar numa relação mais igualitária. Se sim, de que forma que ela fortalece as organizações? Agradeço a sua pergunta, James, porque ela ajuda a explicar, afinal de contas, quais são os vetores da nova lei. Ela organiza esse processo de parcerias entre Estado e sociedade civil e traz diretrizes importantes. O fortalecimento da sociedade civil é uma diretriz da Lei 13.019, ou seja, é uma diretriz desse novo regime jurídico de parcerias, que serve à execução de políticas públicas, mas também à criação, à inovação, ao direito das organizações de acessarem recursos públicos e criarem alternativas, tecnologias sociais, ações relevantes de interesse público com recursos públicos, que é a ideia do fomento e da colaboração. Quando a gente pensa nos seus dispositivos em específico, até voltando ao diagnóstico, uma das grandes questões era justamente a confusão jurídica sobre a possibilidade de pagamento de pessoas, a remuneração de pessoas dentro das organizações da sociedade civil. As relações de trabalho são diferentes das relações de trabalho dos órgãos públicos, que se exige o concurso público, que não é a mesma prática exigida no regime de direito privado das organizações da sociedade civil. Então, a lei vem botar uma pá de cal nessa diferença e dizer claramente que as organizações podem dimensionar uma equipe de trabalho que seja necessária para a execução daquele projeto, daquela atividade, e essa equipe de trabalho, ao ser contratada, ela poderá ser remunerada
com todos os encargos sociais inclusos. Então, ela autoriza expressamente o pagamento de salários, encargos, verbas rescisórias, férias, 13º, o que já era uma possibilidade de interpretação, mas não era muito claro anteriormente. Isso fortalece a possibilidade da sociedade civil se organizar de forma autônoma, em parceria com o Estado, mas não submissa às regras e às interpretações diversas que o Estado exercia até então. Acho que ao deixar mais claras as regras, a gente tem também uma parceria mais igual, mais equilibrada, porque de fato são tamanhos muito diferentes. Uma organização da sociedade civil nunca vai poder se equiparar a uma prefeitura, a um estado, a um município. Por menor que o município seja, né? E por maior que a organização seja. Exatamente. Mas o que a gente tem, de fato, é uma potencialidade nessa relação que precisa ser muito bem cuidada e respeitada e valorizada. E acho que esse processo, ao reconhecer as peculiaridades, as especificidades das entidades privadas sem fins lucrativos, traz essa valorização traduzida em regras específicas que são típicas da organização da sociedade civil em diferença ao Estado. Pois é, mas isso às vezes, doutora, cria um certo temor do gestor público. Assim, vai fortalecer a organização na relação com o poder público, né? E aí eu vou perguntar aqui para o doutor Amarildo, neste momento, está no poder público, isso não causa um certo receio, doutor Amarildo? Assim, olha, a entidade está mais fortalecida, está mais igualitária que a relação. Isso não causa um certo, e de uma certa forma, assim, um pouco de resistência por parte do gestor público, ou não? Doutor James, eu até acho que pode até causar, mas eu acho que isso torna um gestor público que não tem a clareza do papel da sociedade civil organizada atuando em colaboração. Acho que a lei traz de forma muito clara, e os termos são todos utilizados assim, olha, chamamento público para termo de colaboração, acordo de cooperação, ou seja, nós estamos unindo forças, Estado, né, município, aqui vamos colocar concretamente nos municípios menores, é o município unindo força com a sociedade civil organizada para poder proteger determinado setor da sociedade que está mais fragilizado. Esse é o sentido. Então, potencializar a organização da sociedade civil é uma forma, né, ajuda, vem colaborar com o município na execução da política pública. Então, o gestor que tem esse receio é um gestor que não tem uma visão grandiosa do papel para o qual ele foi eleito e para o qual ele está de passagem ali na gestão pública, né? Então, assim, tanto o terceiro setor precisa se qualificar, precisa se elevar nessa relação, porque não é tratar a sociedade civil organizada como um coitadinho. O município não está fazendo um favor para a creche, para a entidade que está se organizando para poder cuidar dos idosos, para cuidar da criança e adolescente em situação de vulnerabilidade social, não. Não está fazendo favor, não. É os dois se unindo, parceria, né? Fazendo parceria. E a lei fala o tempo todo nisso, É parceria, é fomento, né, é colaboração, é cooperação. Essa que é a realidade. É uma parceria para atender uma necessidade que o próprio município e o poder público tem que enfrentar, né? Mas nós vamos fazer uma pausa rapidinho aqui para o nosso tradicional café. Voltaremos com esse ponto. Nós voltaremos aqui. Mas não se anime, que o Brasil tem jeito. Envie a sua dúvida, opinião e crítica para as nossas redes sociais. Nós voltamos já. Estamos de volta com o nosso Advocacy, hoje conversando novamente sobre o marco regulatório para as organizações da sociedade civil. Quer conversar conosco? Então mande o seu WhatsApp para o número 31 98 027 0984. Nós encerramos o bloco anterior falando sobre se há um certo receio, né, do fortalecimento das organizações frente ao poder público nessa relação agora sob a égide da nova lei. E aí, nessa linha, eu também faço mais uma pergunta que ajuda a gente a esclarecer isso. Existem os conselhos setoriais, né, na política, sobretudo a política social brasileira. Conselho de assistência, conselho da criança, conselho do idoso, da saúde, etc. A lei previu criação de conselhos também, para implementar, para acompanhar e normatizar a implementação
da norma, da lei nos municípios, nos estados, na União. E aí eu gostaria de começar aqui perguntando para o doutor Amarildo. Doutor Amarildo, o que fazer para que esse conselho não seja assim, absorvido pelo poder público, né, para não se tornar só mais um setor da administração pública? Olha, doutor Jânio, eu tenho andado por esse estado de Minas Gerais, conversado com muitos conselhos, ora com os membros que participam dos conselhos representando o Poder Executivo, ora conversando com o setor da sociedade civil que participa dos conselhos, e tenho visto os dois extremos. Conselhos que a sociedade civil organizada é muito forte e acaba fazendo um papel bonito, dando linha e apontando caminhos para as políticas públicas. Ora, vejo também conselhos em que o Poder Executivo tem maioria e comanda e dá linha. E tenho dito que nenhuma das duas situações, nenhum dos dois extremos é bom. O correto é que tanto a sociedade civil organizada participe da mesa de forma independente, como o Poder Executivo também participe com quadros qualificados. Porque quando o Conselho ele reúne com um objetivo, é para poder formular e propor políticas públicas sérias e avançadas. Então, o Conselho não é palanque para poder ficar batendo palma ao Poder Executivo e nem palanque de oposição a determinado governo. Sim. A hora que ele vai para um desses dois caminhos, ele vai para o caminho errado. E aí ele não contribui e não ajuda a cidade a avançar nas suas políticas, nas melhores práticas da política pública para o qual ele tá determinado a sua existência. Seja o Conselho da Criança e do Adolescente, seja o Conselho do Idoso, seja o Conselho da Igualdade Racial, o Conselho do Meio Ambiente, os vários conselhos. É uma boa prática, é uma grande novidade que o Brasil está vivendo, a participação da sociedade civil. Agora, a sociedade civil tem que ter análise crítica, né, e utilizar essa análise crítica e ocupar bem esse espaço. Eu queria complementar um pouco essa pergunta para tentar contribuir na explicação do porquê o artigo 15 da lei trouxe o Conselho de Fomento e Colaboração como uma estratégia de implementação, né? A ideia de ter um Conselho Nacional de Fomento e Colaboração e autorização de que os entes federados possam também criar o seu Conselho Estadual de Fomento e Colaboração e o seu Conselho Municipal de Fomento e Colaboração é justamente a ideia de ter um ponto focal que seja responsável pela implementação da lei. Esse ponto focal reúne intersetorialmente os órgãos de governo e trazem também a voz da sociedade civil, operacionalizando a ideia de participação social. Esse conselho está funcionando muito bem no município de Belo Horizonte, é o CONFOC, o Conselho de Fomento e Colaboração do município de Belo Horizonte, que está alocado na Procuradoria-Geral do município, que foi designada como ponto focal do Poder Executivo, responsável por esse processo de articulação, de formação, de pensar os instrumentos e propor aos órgãos e às entidades os instrumentais, a caixa de ferramentas necessárias para a implementação. E também ele traz esse empoderamento, esse processo de formação. A ideia que ele, enfim, para ele não ficar refém do governo, que foi a sua pergunta inicial, ele precisa ter bastante respeito do executivo na medida em que é o executivo que secretaria, é o executivo que também dá o suporte administrativo, que dá o suporte administrativo. Ele é um órgão consultivo, mas que ele traz uma voz importante para esse processo de implementação. O Conselho também está funcionando no estado da Bahia, existe um Conselho Estadual alocado lá na Secretaria de Relações Institucionais, a SERIM, do Governo do Estado da Bahia. Está previsto no Decreto 8726 de 2016 do Governo Federal e ele é uma excelente estratégia de implementação que os estados e municípios podem se utilizar para refletir sobre o processo de implementação da nova lei, porque ele une os atores principais e necessários para que isso aconteça. Pois é, agora, nesses atores tem a sociedade civil. Exatamente. É o que? A eleição, ele é paritário. As entidades indicam, como se dá isso? A Lei 13.019 prevê a paridade entre governo e sociedade civil, mas não determina o processo de eleição. Hoje, dentro dos... Em Belo Horizonte, por exemplo, como se deu essa A primeira
gestão foi feita por indicação do Procurador-Geral do município, da Procuradoria, como ponto focal do Executivo, e delegou ao Conselho a elaboração do seu próprio regimento. Então, neste momento, o Conselho está desenhando as suas regras e, ao elaborar o regimento, está discutindo o processo de composição do Conselho nas próximas gestões. O que muito provavelmente deve ser decidido é um processo eleitoral. Isso sob o comando do próprio Conselho. No Brasil, a gente tem diferentes formas. A forma de indicação para iniciar o processo é uma estratégia que acelera, mas a forma de eleição para dar continuidade a um processo é o que legitima. É mais próprio também, né? E é o que eu, enfim, acredito e recomendo para a continuidade do processo. Agora, doutores, a lei tem exceção, né? Por mais que não pareça, mas assim, e às vezes alguém até relaciona com a lei 8666, assim, impropriamente, mas ela tem exceções, assim, ela não necessariamente se aplica a todo tipo de parceria que o poder público vem afirmar com alguma organização da sociedade civil. Quais são essas exceções? É bem interessante você ter tocado nesse ponto em conjunto com a 8666, porque acho que essa pode ser a nossa primeira grande exceção. A lei expressamente afasta a aplicação da 8666 nessa relação de parceria entre Estado e sociedade civil. O chamamento público não é um procedimento licitatório, ele é um procedimento de buscar equiparar as propostas, de conhecer as organizações para poder escolher o melhor parceiro para o município. Isso não é da mesma natureza, então a gente tem várias semelhanças estruturais, mas as nomenclaturas foram estrategicamente escolhidas para fazer essa clivagem, essa diferenciação de que a gente está falando de um regime jurídico próprio que não busca o melhor preço, que não busca uma economia, mas que busca reconhecer a legitimidade, a história das organizações na prestação daquele determinado serviço, na atuação numa luta específica para um determinado direito e que tem, então, esse direito de acessar o recurso público e ser o parceiro escolhido para o Estado. O artigo 3º da lei traz um rol de exceções e eles se caracterizam especialmente por tentar preservar a multiplicidade de modelos, há leis específicas como a lei das OCIPs, que traz o termo de parceria, a lei das OS, que traz o contrato de gestão, a lei da cultura viva, que traz o termo de compromisso cultural. São leis que abarcam um determinado recorte de tipos de organizações da sociedade civil e que se buscou preservar e não se exterminar todos os modelos. Mas nessa convivência da multiplicidade de modelos, a 13.019 é um regime jurídico transversal e ela serve a todas as áreas de atuação. Ela busca não obstacularizar nenhum tipo de política, à exceção da área da saúde no que tange aos recursos do SUS, do Sistema Único de Saúde. Há uma previsão constitucional de que a saúde tem uma atuação complementar pelas organizações da sociedade civil, seja por contrato, seja por convênios, e se manteve na saúde, então, uma multiplicidade de modelos já constitucionalmente prevista, dizendo que nesses casos, nos recursos do SUS, a saúde pode fazer uma opção. Né? Então, a gente vê um entendimento de que a saúde está fora da lei. De fato, a saúde está autorizada a utilizar todos os outros modelos existentes, sendo que a lei está focada num regime jurídico que não é específico em termos de política pública ou de área de atuação, ou seja, ela serve para todos os tipos de política, para todos os tipos de modelo. Agora, tem uma exceção também, se for para a gente exaurir os tipos de exceções, do Sistema S, que também não se considera, enfim, equiparado a uma organização da sociedade civil, a despeito de poder ser revestido de entidade privada, sem fins lucrativos, do programa Dinheiro Direto na Escola, de acordos internacionais. São realmente especificidades que não estariam abarcadas na Lei 13.019 de 2014. Mas o maior escorregão que a lei teve foi em relação à
ao SUS, né, ao Sistema Único. Ela veio acertando do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito administrativo, né, ajustando, separando claramente o convênio, o que é o termo convênio, o que é a relação da sociedade civil com o Estado, e quando ela excepcionou a saúde, eu acho que ela não andou bem. Né? Agora, e deixou uma confusão instalada. Agora, isso vai gerar alguma dificuldade também, né? Assim, quando a lei sai, ela leva um tempinho para ser implementada, para ser absorvida, compreendida, etc. O que assim, rapidinho, nós estamos aqui encerrando esse bloco, como está sendo esse processo de elaboração, por exemplo, nos municípios, desses instrumentais, de termos, editais de chamamento, esses termos todos, como está sendo esse processo? Está fácil? Está demorado? Como é que está isso, assim, rapidamente para nós? Está sendo muito sofrido, está sendo doloroso. Primeiro, a própria sociedade civil ainda não caiu a ficha de que essa norma não veio para prejudicar, ela veio para poder potencializar, qualificar e estabelecer. E, por outro lado, os municípios também, uma resistência terrível, não querem aceitar, querem fazer dispensa, querem fazer inexigibilidade e estão com medo do termo de chamamento público, morrem de medo disso, mas assim, aos poucos eles vão caindo na realidade, vai aprendendo, isso é normal, né? Acho que tem até hoje... Uma caminhada aí, né? É uma mudança de cultura, né? Uma mudança de cultura. Eu acho também que, assim, só para a gente encerrar aqui rapidinho, acho que os conselhos vão poder também colaborar com isso, né? Mas nós vamos parar para mais um rápido intervalo, é a conta de tomar uma água ou uma segunda xícara de café e já voltamos a conversar. Quer falar conosco? Então vamos nos encontrar nas redes sociais com a hashtag Programa Advocacy. Não saia daí. E já estamos de volta conversando novamente sobre o marco regulatório para as organizações da sociedade civil e a dura tarefa de entendê-lo, sem sermos devorados. Lembrando que todos os nossos programas, inclusive o primeiro programa que tratou desse assunto, estão no YouTube da Rede Super. Acesse, assista e sinta-se à vontade, pois o Advocacy é nosso. E eu quero começar aqui esse terceiro e último bloco nosso de uma pergunta como assunto que ela está sempre causando um mal-estar até então, que são as prestações de contas instauradas sobre a égide não vou dizer da norma, da legislação anterior, né? Elas tinham muitos problemas de inconformidades, não aceitação e etc. Assim que a nova lei entrou em vigor, como que fica essa prestação de contas de quem já estava analisando, sendo analisado, etc., estava no órgão, estava no Tribunal de Contas? Como é que está agora o processo das prestações de contas? A prestação de contas é uma das grandes inovações da Lei 3.019 de 2014. Acho que é importante entender que quando a gente fala que o problema das parcerias com as ONGs está na prestação de contas, a gente está resumindo aonde o problema aparece, mas ele normalmente é fruto de uma falha no planejamento, de uma ausência de regra clara na pactuação, uma questão que aconteceu durante a execução, que pelo monitoramento e avaliação poderia ter sido saneado, mas se em nenhuma das fases anteriores a gente conseguir diagnosticar e ajeitar o rumo da parceria, ao final é onde vai aparecer a questão que eventualmente vai ser discutida na prestação de contas. E a Lei 3.019, ela traz a lógica do controle por resultados. O que interessa é a aferição dos resultados que foram alcançados com a parceria. Por isso essa fase de pactuação é tão importante no início, porque a gente vai ter os indicadores, a gente vai ter as metas e é ali que a gente vai aferir se a prestação de contas será aceita ou não. A lei prevê uma possibilidade de aplicação subsidiária. Para as anteriores, para quem já está em andamento. Inclusive para prestações de contas em análise. Então, a gente pode aplicar de forma subsidiária a lei às prestações de contas anteriores nos convênios. Acho que a gente tem hoje muito acúmulo estabelecido. Até queria complementar a questão anterior sobre os instrumentais. A Advocacia Geral da União fez uma minuta de termo de fomento, uma minuta de termo de colaboração e a minuta do edital, que pode também inspirar os demais entes federados, assim como o município de Belo Horizonte fez também, vários lugares hoje tem. E existe uma plataforma pública de
transparência das organizações da sociedade civil, que chama Mapa das Organizações da Sociedade Civil, que é uma plataforma georreferenciada que também pode ajudar os gestores públicos Brasil afora a conhecer melhor as organizações no seu território. Ali você pode também complementar os dados, imprimir relatórios de atividades. Então, tanto para as organizações quanto para o poder público, é interessante conhecer essa plataforma. Isso, né? E essa gestão do IPEA tem buscado também trazer esse acúmulo de coisas que estão sendo produzidas Brasil afora, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e o GIF, num projeto com a União Europeia, para alocar todos esses instrumentais à disposição do cidadão. Né? Então, a gente hoje já tem os que estão disponíveis e esse processo que eu gostaria de contar e convidar a conhecer. Agora, a lei também atendeu uma necessidade das organizações, que era de não conseguir pagar os serviços que são necessários para a execução, os chamados custos indiretos. E são serviços necessários para a execução daquela parceria, né? Como contabilidade, serviço de advocacia, de auditoria, etc. O que se tem visto, ou pelo menos tem sido colocado, é que não é um problema para o poder público aceitar que o serviço de contabilidade ou serviços de contabilidade sejam pagos com recursos da parceria, mas não de auditoria, que é algo muito importante para controle, transparência, etc., e de advocacia, que também muitas vezes é necessário, não só porque surge problema adiante, mas de maneira mais consultiva. Por que isso tem acontecido, Marilda? Assim, por que o poder público tem essa dificuldade? O poder público ele trabalha com um raciocínio sempre o seguinte, que ele é fiscalizado e ele é muito cobrado, seja pelo Tribunal de Contas do Estado, seja muito pelo Ministério Público. Então, o poder público trabalha sempre com essa cabeça do receio. Quanto à contabilidade especificamente, é muito claro que é uma despesa ordinária e que o preço é facilmente mensurado no mercado. Agora, quando se trata de auditorias, nós não nego que são extremamente importantes, assim como a assessoria jurídica, esses valores eles não têm valores ordinários. Então, se quando da elaboração do plano de trabalho, se isso for colocado e os valores forem bem claros, bem explícitos e razoáveis dentro do contexto e do gasto, o município vai aceitar. O problema é que as entidades colocam esses valores e nunca apresentam com clareza esses valores. Então, isso é que faz com que os municípios ficam receosos e tendem a negar, a recusar a colocação dessa despesa dentro dos termos de colaboração. Não seria, desculpa, mas não seria uma questão, por exemplo, do município ter alguma orientação nesse sentido? Eu ia comentar isso, James, eu tenho visto... Eu digo porque, desculpa, Laís, só para eu fechar aqui também o meu raciocínio, porque assim, a gente recebeu alguma demanda e o que se coloca é, o município já é uma orientação dele, uma norma dele. Esse tipo de serviço não é aceito para ser coberto pela parceria. E com comprovação que a demanda de pagamento desse serviço, aliás, esse serviço deu em decorrência da parceria. Ou seja, olha, isso aqui gerou a demanda de ter um auditor ou de ter uma prestação de serviço de advocacia, mas o convênio ou a parceria não vai poder cobrir, o recurso da parceria poder cobrir esse serviço. Ou seja, onera a organização e ela não tem de onde arcar com isso. Eu tenho visto o Brasil afora, James, a regulamentação sobre o dispositivo dos custos indiretos, incluindo a assessoria jurídica, junto com os serviços contábeis, incluso com serviços de comunicação, de serviços de apoio à gestão. Eu acho que a gente poderia separar em dois blocos essa natureza. Uma coisa é a assessoria jurídica necessária, incluso para compreender as regras, para elaborar os contratos e para dar a orientação jurídica necessária para que o gestor da organização da sociedade civil possa fazer uma boa gestão. A gente exige tantos mecanismos de controle e transparência e precisa que esses mecanismos sejam bem interpretados e bem alimentados. Então, acho que essa lógica está colocada na Lei 3.019 de apoiar a gestão das organizações da sociedade civil, por isso a autorização de custos indiretos. A auditoria já é de outra natureza, porque ela é um serviço acessório, ela não é necessariamente obrigatório. E nas legislações específicas sobre auditoria, ela sempre segue uma lógica de valor
estimado para ser obrigado, né? Então, por exemplo, na lei das UCIPs, a gente fala de R$600 mil. Então, é de se refletir o caso, quando é o caso necessário para ter uma auditoria. De fato, são as parcerias muito maiores. Exatamente. O que não é o caso. A assessoria jurídica parceria, é sempre necessária, a contabilidade é sempre necessária, mas a auditoria não é sempre necessária. Sim. Então, acho que esse é um dos desafios da gente poder identificar. Até na questão da, por exemplo, em Belo Horizonte nós já enfrentamos alguns casos assim, olha, a orientação é não. E nós, advogados, até orientamos, coloca isso lá, porque você tem essa demanda. Eu acho que antes da 13.019 era... Não, mas agora é mais recente, né? Quer dizer, eu acho que não só daqui... Leve a demanda com foco, então, a Procuradoria-Geral do Município, para lhe ajudar a resolver. Regulamentar as despesas indiretas é de suma importância. E concordo com a Laís está dizendo. A auditoria é um caso excepcional. Agora, contabilidade é fundamental. Uma boa contabilidade vai praticamente deixar uma prestação de contas quase 100% organizada e a assessoria jurídica a interpretação das regras do jogo. Agora, uma outra questão aqui que desde o processo de elaboração da lei, isso apareceu, voltou, né, Laís, que é com relação aos conselhos setoriais, que são deliberativos com relação, inclusive, aos fundos específicos, como exemplo, o fundo da infância e da adolescência e posteriormente, o fundo do idoso, até porque também tem incentivo fiscal para esses fundos. Como é que está agora a aplicação dessa norma para aqueles recursos que estão alocados no fundo e que muitas vezes o próprio conselho é que delibera sobre a aplicação, a forma de aplicação, os critérios, regras, etc. Como é que ficou isso? A lei harmonizou a seleção dos projetos e o monitoramento, determinando que eles vão continuar sendo feitos pelos conselhos que são gestores desses fundos específicos. Então, a comissão de seleção, que é prevista na lei, pode ser formada pelo próprio Conselho da Criança e Adolescente, do Idoso, ou seja, todo o arranjo institucional anterior fica mantido na Lei 13.019, não tem mudanças. A diferença é que os conselhos vão passar a seguir a Lei 13.019. Não são os conselhos que firmam as parcerias, né? Então, o que a gente está falando a organização apresenta o projeto a partir de um chamamento público que o conselho organiza em termos editalícios e coloca na rua. À medida que esse projeto é aprovado, ela vai captar recursos e quando esses recursos são estabelecidos a partir dos percentuais, os conselhos às vezes têm percentuais diferentes para a captação mínima, ela vai poder firmar um termo de fomento, que é um típico caso de fomento, onde a iniciativa da sociedade civil é fomentada com recursos públicos dentro das linhas prioritárias, daquilo que foi convocado. Né? Então, acho que a gente tem muito receio do novo, mas essa mudança de cultura, ela, em termos do que existia antes em relação aos arranjos institucionais de captação de recursos das organizações, ela tem menos mudança do que parece. Onde ela muda mais é dentro da cultura da administração pública, na forma de se relacionar e na forma de aferir os resultados. Então, ela exige mais da administração pública um planejamento melhor, um conhecimento melhor do parceiro, organização da sociedade civil, para que ela avance nesse processo. Quer dizer, tem uma necessidade dos dois lados também estarem se capacitando mais. Sem dúvida, Agora, sem uma dúvida. coisa importante aqui, que eu acho que até para deixar para quem nos acompanha o conselho, seja da criança ou do idoso, não é ele que firma a parceria em nome da administração pública. Normalmente ele está vinculado administrativamente a um órgão, a secretaria, um departamento, a um ministério, e é esse ministério que é o órgão que executa a política pública. Então, mesmo que ele ele estabelece as linhas prioritárias, ele delibere, mas a parceria é firmada com aquela... Quem faz o edital, quem coloca... Ele seleciona, ele dá as regras do jogo. Inclusive quem vai depois fiscalizar, monitorar e acompanhar a execução dessa parceria. Gente, nós estamos chegando aqui no finalzinho, eu vou deixar aqui bem rapidinho a palavra final da doutora Laís. Eu agradeço bastante, James. Eu queria só comentar que eu acho que uma das grandes mudanças é que a gente, de alguma forma, trabalhou muito esse tema como flexibilização da administração pública na execução de políticas públicas. E hoje, o espírito da lei, o espírito do marco regulatório é reconhecer a legitimidade das organizações de acessar recursos públicos. Essa diferença de lógica busca valorizar e fortalecer
as organizações e buscar empoderá-las para serem melhores parceiras do Estado. Então, eu acho que a gente vai ainda passar um processo de transição aí, né? Com bastante mudanças, mas ao final tende a melhorar a gestão pública. Muitos problemas que aparecem... Tem um ambiente mais tranquilo, mais seguro juridicamente. Muitos problemas que aparecem, né? são fragilidades institucionais da gestão pública que não foram criados pelo Miroski, mas foram descortinados pelo Miroski. Então, o Miroski acaba evidenciando fragilidades da gestão pública que a gente tem que melhorar, que já tinha que melhorar e agora a gente tem que melhorar mais ainda. Então, é um convite ao diálogo, é um convite ao aperfeiçoamento da gestão pública e um convite à gestão pública democrática com participação da sociedade civil. Ok. E aí, doutor Marildo, assim, bem rapidinho também aqui para a gente encerrar nosso tema. Eu gostei que sua fala, o Brasil tem jeito. Tem jeito, então, que eu ia te perguntar, podemos crer nisso? Não tenham medo da mudança, né? Enfrentem essa mudança e vão fazer com que a 13019, o Miroski, participe, entre na vida da sociedade, seja do ponto de vista do poder público, seja do ponto de vista das organizações da sociedade civil. Gente, muito obrigado. Doutora Laís, prazer tê-la aqui conosco. Tivemos a oportunidade de estarmos juntos durante um tempo aí discutindo a norma. Doutora Amarildo, dos tantos temas que discutimos, né? Obrigado aqui por todos esses esclarecimentos. E nós chegamos ao fim de mais um Advocacy. E fica o convite de continuarmos com essa conversa nas nossas redes sociais. Faltou alguma resposta? Então envie a sua pergunta para o e-mail advocacy@redesuper.com.br e até o próximo programa. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Queridos amigos e amigas, preciosos irmãos e irmãs, não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece aqui. Rede Super, inspirando você.